Muito obrigado à Agroética. É uma grande oportunidade para a nossa empresa, uma grande oportunidade para mim pessoalmente vir aqui colocar um pouco da nossa empresa, um pouco do jeito que a nossa empresa pensa sobre esse assunto, sobre as melhores práticas, sobre a ética nos negócios. E, novamente, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou começar essa palestra falando um pouco sobre a nossa empresa. Nós estamos no Brasil já há 16 anos. Somos hoje ficamos sempre entre o sexto e o sétimo maior exportador do país. E eu vou começar essa explanação aqui mostrando um pouquinho do que é a ADM ou Archer Daniels Midland. Começando um pouco pelo nosso modelo de negócio, aqui tem uma espécie de cadeia de valor, e é importante que vocês entendam exatamente como a gente atua, em quais os produtos que a gente atua, quais os mercados. Então, se vocês olharem essa cadeia de valor no lado esquerdo, vocês vão ver ali os grãos e oleaginosas com os quais a gente trabalha. Além desses, tem muitos outros, tem arroz, tem os subprodutos também do esmagamento e do processamento com os quais a gente trabalha. Nós começamos pela originação desses produtos. Nós vamos lá ao campo e nós financiamos o nosso produtor. Nós damos seguro agrícola para ele, nós damos os fertilizantes, e aí começa esse caminho que vai até o nosso mercado final, né? Nosso mercado final são produtores de alimentos, de rações, combustíveis e produtos industriais, inclusive proteínas, vitaminas, etc. Essa cadeia que começa na originação e que acaba indo até o mercado, ela passa pelo transporte, o processamento, a transformação desses produtos. Nós os distribuímos ao redor do mundo, e tem a parte da comercialização. Aqui alguns dos pilares que sustentam a nossa questão de sustentabilidade, e já entrando um pouco nas melhores práticas. A ADM é signatária da produção de palma sustentável. A ADM é signatária do ISCC para soja sustentável. Nós temos parcerias com ONGs e mais para frente nessa apresentação vocês vão ter a oportunidade de avaliar essas parcerias que nós temos. Nós temos aqui o que nós chamamos CPF Research, que é as nossas compras, elas são feitas após uma verificação do CPF do produtor ou do CNPJ, se for pessoa jurídica, para ver se ele está em compliance com a lei. E nós temos um projeto muito interessante que é a Post-Harvest Loss, que é um trabalho feito com a Universidade do Illinois para reduzir substancialmente as quebras pós-colheita. No meio desse caminho, no meio dessa cadeia, eu gostaria de salientar o 15 by 20 Plan, que é 15 para 20, vamos colocar dessa forma, que é um plano que a empresa tem de ter uma redução de 15% nas emissões e na geração de resíduos até o ano 2020. Esse é um esforço da corporação e que vem andando bastante forte hoje em dia nas nossas rotinas. E tudo isso nos leva a uma vantagem competitiva e produtos de valor agregado, né? Agregação de valor nos nossos produtos. Aqui um pouquinho sobre a nossa base de ativos, e para dar uma ideia da expressão global que nós temos. Do lado direito, vocês vão ver alguns destinos dos nossos produtos. No meio, vocês vão ver as Américas, que são, sem dúvida nenhuma, hoje os grandes celeiros do mundo.
Então aqui vocês podem ver os flows, os caminhos, vamos dizer, que seguem os nossos produtos a partir dos pontos de produção, nas duas Américas e também em vários pontos da Europa. Seguindo pela África, nós vamos à Ásia. A Ásia é o grande mercado hoje consumidor de alimentos do mundo. E mais aqui à esquerda, no lado de baixo, vocês estão vendo a Austrália, onde a gente recentemente fez um grande investimento. Se vocês quiserem entender um pouco a dimensão da nossa empresa, nós todos os dias processamos aproximadamente o equivalente a um Panamax, um navio Panamax, um navio de aproximadamente 70 mil toneladas de milho. Nós processamos nas nossas fábricas no mundo. Nós também temos um processamento de 95 mil toneladas dia de oleaginosas. E nós fazemos vários produtos. Nós temos uma produção de produto. Aqui à esquerda vocês podem ver alguns dos nossos produtos: adoçantes de milho, etanol, amidos, a gente tem biodiesel e etc. e tal. São muitos produtos. Aqui um pouco da nossa cadeia de valor mais detalhada, onde nós efetivamente começamos essa cadeia de valor junto com os produtores, fertilizantes, pré-financiamento, defensivos e sementes. Nós estamos com eles e ainda a gente fornece para eles o seguro agrícola, que é uma mitigação de risco importantíssima, principalmente em países como regionais, como nessa região como o Paraguai, onde existe um clima bastante inconstante, também alguns estados do Brasil. A partir daí a gente segue com esse produto, fazendo toda a cadeia de logística e o processamento, e chegando finalmente aos mercados nos quais a gente trabalha. De novo, tudo isso aqui tem extensão global. Tudo começa na origem, no interior do Brasil, Estados Unidos e outros países onde a gente origina, e acaba no mercado consumidor. Aqui embaixo vocês vão ver 9, vamos dizer assim, das ferramentas que a gente usa na nossa construção dessa cadeia de valor. E dentro dessas 9, vocês vão ver sustentabilidade, pelo menos em 3 delas. Embora a sustentabilidade, as boas práticas e a ética e o compliance esteja em toda a extensão desses fatores, vocês vão ver aqui segurança, vocês vão perceber sustentabilidade e vocês vão perceber compliance. Se alguém olhasse isso aqui em outras empresas ou no mercado em geral, nas indústrias em geral, no começo da década de 90, provavelmente fosse perceber aqui uma linha muito mais voltada aos resultados econômico-financeiros, enquanto hoje em dia a gente vê uma forte carga daquilo que nós chamamos de compliance entre esses fatores. A nossa presença geográfica na América do Sul aqui está bem pontilhada, eu não vou gastar muito tempo com isso. Se vocês forem à internet e no nosso site vão ver todos esses locais e podem explorar um pouquinho melhor. Tem um pouco da nossa estratégia, ela é bastante voltada à questão da infraestrutura, né? O Brasil hoje carece de infraestrutura, é natural que a gente esteja voltado para isso. Nós temos aqui fábricas, vocês podem ver barcaças, nós temos toda uma estrutura de transporte, vagões, caminhões, que vão, obviamente, servir a nossa cadeia de valor desde o seu início até o seu final. Algumas das atividades de 97 para cá, nós temos fábrica de biodiesel, nós temos esmagadoras de soja, nós temos usina de álcool, nós estamos plantando palma no estado do Pará. Essa é uma história bonita que eu vou comentar um pouquinho mais adiante. Nós temos silos, nós temos portos,
e aí por diante. É um investimento, um investimento bastante expressivo no Brasil, é um acreditar muito forte nesse país que a nossa empresa tem desde o início, desde a sua vinda para a região. Aqui nós temos um pouco da visão, e não nos percebam como alguém que é um pouco pretensioso, mas é natural que uma empresa queira ser o número 1, o número 2, uma corporação queira ser o número 1, o número 2 nas atividades em que ela participa no mundo. E também é muito natural para nós que a gente queira ser a empresa mais admirada do agronegócio global. Essa é a nossa luta, essa é a nossa busca. E por que isso? Porque eu acho que é o dever das empresas buscarem esse objetivo, especialmente o nosso. Nós temos trabalhado duro para chegar a ser a empresa mais admirada do agronegócio global. Nós temos como propósito atender às necessidades vitais, e nós temos a sustentabilidade como um dos pilares que está sempre, vamos dizer, sustentando tanto a nossa visão quanto o nosso propósito. Nós temos um trabalho muito eficiente para o gerenciamento dos recursos naturais, né? Eu falei para vocês o 15, o 15 by 20. Nós trabalhamos para melhorar a qualidade de vida das comunidades nas quais a gente trabalha. Nós temos um foco nisso. E, além disso, nós originamos commodities e produtos agrícolas em geral com produtores que sejam seguidores das boas práticas. Não sei se vocês sabem, nós somos hoje signatários da moratória da soja, junto com algumas ONGs como o WWF, o Greenpeace e várias empresas do nosso setor. Nós somos signatários dessa moratória que não nos permite comprar ou adquirir qualquer produto agrícola que seja trazido do bioma amazônico. Então nós temos por aí um grande respeito pelo bioma amazônico. Eu acho que essa é a nossa função, evitar que o bioma amazônico seja destruído a partir das más práticas do agronegócio. Isso aqui eu acho que é um slide que é bastante importante, provavelmente muitos de vocês já o conhecem. Isso aqui foi feito uma análise com funcionários de corporações e perguntando para eles quão importantes são esses fatores para a reputação corporativa. Isso foi feito em 2010. E o comentário que tinha abaixo desse slide é que houve uma certa surpresa com os resultados à época. E aqui eu já vou entrar um pouquinho mais na questão das melhores práticas. 83% vamos dizer assim, do fator de reputação corporativa no entendimento dos funcionários é a transparência e as práticas honestas. Também em 83% vem a companhia na qual eu posso confiar. Depois nós temos com 79% a qualidade dos produtos e dos serviços. Também bem alto, vamos dizer, vem com um rating bem alto o fator da comunicação frequente da empresa com os seus funcionários e também com a sociedade em geral. O tratamento digno com o funcionário vem com 72%, a cidadania corporativa 64%, e aqui começa a entrar um pouco na questão econômica, e talvez aí tenha sido a surpresa dos que fizeram esse trabalho. O preço justo, né? Um ambiente inovador. Inovação se discute muito já desde 2007, e que imagino que eles devessem ter imaginado que teria uma pontuação mais elevada a inovação.
O top leadership, né, 47%, o management, e os retornos financeiros vêm com 45%. Né? Isso aqui é uma inversão, de novo, do que nós tínhamos até o começo da década de 90. Quer dizer, é bom que as corporações compreendam isso, e boa parte delas hoje sabe ler a mensagem que vem a partir desse tipo de pesquisa feita com os seus funcionários. Muito importante que a transparência e a honestidade estejam em primeiro lugar. Aqui são os pilares, vamos dizer, da agricultura sustentável. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para que esses três pilares têm que coexistir. Você não tem agricultura sustentável sem o crescimento econômico. E o crescimento econômico não é o mais importante dos três pilares, ele é um dos três importantes pilares, mas não necessariamente o mais importante. Nenhum dos três é o mais importante, os três são muito importantes. Tem a questão da proteção ambiental e o bem-estar social. Sem os três coexistindo, não vai haver agricultura sustentável. Se o produtor não tiver uma perspectiva de crescimento econômico, ele não vai fazer o bom investimento na produção dele, ele não vai investir na propriedade e ele não vai ter boas práticas. Né? Então, esses três pilares são importantíssimos, uma vez que coexistam um sem o outro, nós dificilmente vamos ter algum tipo de sustentabilidade no agro. No caso da ADM, aqui nós temos os pilares da sustentabilidade, que são os 5 pilares. É o meio ambiente, a cadeia de valor sustentável, o engajamento com os stakeholders, o investimento social privado e o reporte justamente da nossa sustentabilidade, das nossas ações de sustentabilidade. Isso tudo nos traz ao que nós chamamos da sustentabilidade corporativa ADM. Detalhando um pouquinho os nossos projetos de sustentabilidade, voltando aos 5 pilares, eu gostaria aqui de falar um pouco de meio ambiente. Nós temos o 15x20, como nós já tínhamos mencionado. Nós temos a gestão integrada de resíduos, nós temos o inventário GHG e nós temos um sistema chamado Gemini, que é um sistema de administração ambiental. Na cadeia de valor nós temos o compliance legal, nós temos o programa Produzindo Certo. Sobre o compliance legal, vem toda aquela questão que vocês veem na mídia com alguma frequência, aqueles produtores que têm ainda o que se chama trabalho escravo. Nós, efetivamente, antes de fazer uma aquisição de uma saca de soja, nós verificamos a lista do trabalho escravo. Como nós também verificamos se o produtor está em compliance com o IBAMA. Não estando em compliance, não se adquire a soja desse produtor. Isso não é feito só pela ADM, é feito por um grande grupo de empresas. Nós temos o programa Produzindo Certo, que é junto com uma ONG, que é um investimento bastante expressivo que a ADM faz nas boas práticas do agro. Se vocês vissem o momento que o pessoal do Produzindo Certo chega a uma fazenda, você tira as fotos daquele momento e depois tira fotos de novo no momento em que eles saem dessa fazenda, vocês verificariam, vocês vão ter condições de verificar uma tremenda revolução dentro daquela propriedade. Nós temos certificações, conforme eu falei para vocês, nós temos o ISCC, nós temos o Roundtable da Palma Sustentável. Nós temos, nós estamos na cadeia vamos dizer assim, do supply sustentável, do abastecimento sustentável.
Nós temos vamos dizer assim, o Supplier Sourcing Guidelines, que nós damos essas diretrizes para os nossos fornecedores, e a questão da demanda de clientes dentro do nosso value chain. Nos projetos de sustentabilidade ainda, nós temos o investimento social privado, que é o ADM Cares, é uma espécie de fundação dentro da nossa empresa que se dedica a fazer investimentos em sustentabilidade em todo o mundo. Nós temos diversas iniciativas sendo financiadas pelo ADM Cares. Nós temos desenvolvimento de comunidades do entorno, nós trabalhamos o entorno das nossas filiais, nós fazemos um trabalho nesse entorno bastante, com foco bastante voltado à educação. Nós temos o Global Harvesting Initiative, que é aquela iniciativa de redução, mitigação das perdas de colheita. No Brasil, se nós analisarmos que as perdas devem estar hoje por volta de 2% dos grãos, e se nós olharmos que só para soja e milho nós temos uma produção de aproximadamente, vamos colocar números redondos, de 150 milhões de toneladas, isso significaria 3 milhões de toneladas de perdas de colheita. É lógico que a gente jamais chegaria a zero, mas digamos que a gente consiga reduzir isso em 2/3, nós estaríamos com 1 milhão, sobrariam 2 milhões de toneladas de alimentos. 2 milhões de toneladas seriam 30 navios Panamaxes. É uma imensidão de produto que estaria no mercado abastecendo, vamos dizer, reduzindo a fome mundial, abastecendo esses mercados com um volume maior, reduzindo os preços dos produtos em geral. Os stakeholders que eu havia comentado anteriormente são as ONGs, as associações de classe, a academia, que são os senhores, o governo e a mídia. Nós temos engajamento com todo esse grupo de vamos dizer, de sócios que nós temos dentro dos nossos projetos de sustentabilidade. A questão do reporting, né, dos reportes, nós temos o relatório de sustentabilidade e nós fazemos com alguma frequência questionários de clientes. Aqui um pouco sobre, dentro ainda das melhores práticas, a integridade na cadeia de fornecedores. A questão da soja sustentável. Tanto no Brasil quanto no Paraguai, nós já implementamos as certificações. E aqui a ADM tem uma coisa sui generis. Ela tem a dupla certificação. E é a única empresa no Brasil hoje que tem dupla certificação, que é o 2BS-VS e o ISCC juntos. Quer dizer, são melhores práticas vindo de vamos dizer, sob duas óticas, atingindo o mesmo produtor, né? Ou recebendo, ou beneficiando esse mesmo produtor, vamos colocar dessa forma. Então, esse é um trabalho proativo que acaba gerando de forma espiral um modelo regional que acaba se expandindo. Quem adota essas melhores práticas, quando tem a visita daquele vizinho que vem lá e começa a ver aquilo, ele também vai querer entrar, ele também vai querer ser caprichoso, e apoiado nos pilares, vamos dizer, da sustentabilidade, que é o crescimento econômico desse produtor, ele passa a ter recursos para fazer o investimento nas melhores práticas, e isso se retroalimenta e cresce, né? Aqui tem uma pequena descrição do ISCC. O ISCC basicamente vem da Europa
ele certifica as boas práticas na agricultura com vistas a um fornecimento de soja sustentável para a Europa e que vai produzir biodiesel, vamos dizer assim, em grande parte desse volume de biodiesel para a Alemanha, também para outros países dentro da Europa, mas a Alemanha é o grande consumidor e produtor desse biodiesel a partir da soja sustentável e SCC da América do Sul. O programa Produzindo Certo, que, modéstia à parte, é uma tremenda iniciativa de uma ONG estabelecida no Mato Grosso e que trouxe uma iniciativa para a ADM, e nós fizemos um Produzindo Certo em conjunto. O Produzindo Certo ele já atingiu na fase 1 e 2 450 mil hectares e na fase 3 a gente pretende aumentar a 325 mil hectares de boas práticas na agricultura. E aqui é importante para nós mostrar no mapa a distribuição do Produzindo Certo no estado do Mato Grosso. Você tem uma distribuição bastante ampla e isso, outra vez, por contágio, essas melhores práticas que o Produzindo Certo leva a cada propriedade, ela se expande. E quando você vê, você tem um estado inteiro que hoje o Mato Grosso, em termos de agricultura, é um estado formador de opinião. Você tem o formador de opinião trazendo as melhores práticas ou vendendo a ideia das melhores práticas para todo o Brasil. Na palma, a ADM, que já é um grande produtor de palma na Indonésia, a ADM resolveu produzir palma no Brasil. E a ideia aqui era um pouco diferente da Indonésia. Na Indonésia, a ADM tem um sócio e a ADM produz 45 mil hectares de palma comercial. Nossa ideia no Brasil era investir em palma no estado do Pará de forma sustentável, onde nós buscamos famílias que se associassem conosco com a agricultura familiar. Então nós buscamos dentro do estado do Pará uma região onde nós tivéssemos um microclima apropriado para palma, para a produção de palma, e trouxemos conosco um grupo de produtores familiares que tem propriedades de aproximadamente 7 hectares, 10 hectares. Vamos dizer, algum maior tem até talvez 20 hectares. E nós conseguimos financiamento para esses produtores através de instituição financeira estatal. E também financiamos alguns deles para viabilizar essa produção de palma a partir da agricultura familiar. Nós importamos as sementes, nós produzimos as mudas e fizemos essa sociedade com esse grupo de produtores familiares. E para tornar isso absolutamente sustentável como negócio, nós fizemos uma divisão. 1/3 dessa área, aproximadamente, hoje é de produção familiar e 2/3 é de produção comercial. Então, a ADM tem as suas produções com parceiros comerciais, a ADM tem as suas próprias produções na região e tem os parceiros de agricultura familiar. Qual é a diferença disso em relação a outras iniciativas que a gente já teve no Brasil? É que a palma é uma produção que dura 30 anos. Uma vez plantada a palma, ela vai produzir óleo a partir do 4º ano, até o 30º ano, se ela for bem cuidada, até o 25º ano, se o pessoal quiser utilizar só o período ideal de produção. Então esse produtor vai ter longevidade de receita. E ele não vai ter aquele problema de você planta, em 120 dias você colhe e começa todo o ciclo outra vez. Se nesse meio desses ciclos qualquer problema ocorre,
simplesmente a agricultura familiar dá um passo atrás e deixa de existir o ganho, que é essa sinergia que nós temos em ter uma produção de 25 anos ou 30 anos. Durante todo esse período, ele pode sustentar a família, ele pode sustentar a escola dos filhos a partir do óleo de palma que ele recebe em pagamento pela área que ele produz a palma já dedicada, vamos dizer, ou direcionada para a ADM. E aqui um encerramento, vamos dizer assim, da nossa apresentação. E nós temos certeza de que o nosso sucesso de longo prazo depende dessa capacidade de integrar essas práticas sustentáveis aos negócios da ADM. Ao estar na agricultura, você tem que seguir um caminho. E esse caminho tem que ser o caminho sustentável. Não existe mais espaço hoje em dia para práticas que não sejam as melhores práticas de agricultura. Não há mais formas de coexistir com o ambiente, tendo um negócio que de alguma forma ou outra é de ocupação de áreas extensivas, ou ocupação extensiva do país, se você não colocar como limite as práticas sustentáveis de agricultura. Então esse é o nosso, nós realizamos isso já há bastante tempo, nós acreditamos nisso, nós aplicamos isso e nós temos tido bons resultados com isso. Então, não obstante você fazer o melhor pelo país, o melhor pela natureza, o melhor pelas pessoas, você também tem o retorno desses esforços para a própria empresa. Então, muito obrigado outra vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado.